Graça e paz, amados. Eu gostaria de convidar você para mais uma meditação aqui no nosso canal. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 12. Amém? Enquanto você encontra Daniel, capítulo 12, eu gostaria de fazer um pedido especial a você. Eu tenho um projeto de fazer lives, oração, vigília, aqui através do nosso canal. Para isso, nós precisamos alcançar o número de 1000 inscritos, para nós então fazermos live com o celular, tá certo, pessoal? Então peço que você nos ajude, nos dê essa força aí, compartilhe os nossos vídeos, para que nós possamos alcançar esse objetivo, que é de levar o maior número de pessoas ao conhecimento da palavra de Deus. Amém? Eu gostaria de pedir também que você estivesse orando por um irmão muito especial, inscrito aqui no nosso canal, o irmão Bruno, de Anápolis, estado do Goiás, tá bom? Ore por ele, por favor, nosso irmão, nosso amigo, irmão em Cristo, e certamente todos nós estaremos morando juntos na eternidade, amém? Daniel, capítulo de número 12, eu quero ler com você o versículo de número 2, Daniel 12, 2, que diz assim: muitos dos que já tiverem morrido viverão de novo, uns terão a vida eterna e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Queridos, eu gostaria de chamar a nossa atenção para esse tema muito importante. Eu gosto sempre de falar aqui no canal, nas minhas pregações, eu gosto sempre de nos levar a refletir acerca de estarmos de fato preparados para não enfrentarmos uma eternidade sem Cristo. A eternidade sem Cristo será exatamente o que o anjo disse a Daniel, na visão que Daniel teve aqui no capítulo de número 12. Queridos, quando eu olho para a Bíblia e eu olho para a história do Senhor Jesus, enquanto ele estava aqui no mundo, porque a Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo, ele se fez carne, habitou entre nós, ele sendo Deus, ele sofreu por nós na cruz do Calvário. E olhando para a história, eu vejo que os irmãos do passado, eles sofreram muito, e eles sofreram ali, especialmente os do Império Romano, os cristãos, eles sofreram a partir do momento que eles chamaram e colocaram Jesus como Senhor, quando chamaram Jesus de Senhor e colocaram Jesus como Senhor de fato e de verdade de suas vidas. O Império Romano, ele conquistou muitos povos, e os povos que eles conquistavam traziam deuses, ídolos, e para eles não tinha nenhum problema de aceitar os deuses dessas pessoas. Quando você olha para o Novo Testamento, você vai ver a palavra Salvador escrita 16 vezes. Você vai ver a palavra mestre escrita 60, em média 60 vezes. E você vai olhar para a palavra Senhor no Novo Testamento e você vai encontrar 650 vezes. O que eu quero dizer com isso? É que para os romanos aceitarem a ideia de que Jesus era o Salvador era normal para eles, porque eles também aceitavam a ideia de que os outros ídolos dos outros povos, os outros deuses, eram salvadores daqueles povos. Então, eles não tinham nenhum problema quanto a isso. Na época de César, e na época em que Jesus esteve aqui no mundo, era, digamos, intolerável para o Império Romano alguém ser considerado como Senhor, porque naquela época o Senhor absoluto que eles consideravam era o imperador, Mas quando o povo colocou Jesus como Senhor, de fato e de verdade, reconheceu Jesus como Senhor, então o povo
né, passou a ser perseguido. Quando nós olhamos ali para a história do Japão, irmãos, houve uma época do Japão, o Japão ele invadiu a Coreia do Sul, ele dominou, né, ali a Ásia, e quando o Japão domina a Coreia do Sul, o imperador, né, japonês, ele impõe que os moradores, né, os habitantes da Coreia do Sul, adorassem ele como Senhor, como Deus, né? E os nossos irmãos, eles sofreram, foram perseguidos, porque eles exatamente tiveram Jesus como Senhor, e não o imperador, né? Roma, por exemplo, voltando aqui a Roma, quando os irmãos ali no passado, que consideravam e tinham Jesus como seu Senhor, irmãos, eles eram torturados, eles eram obrigados a viver escondidos, né? Era comum eles amarrarem os cristãos em animais, né? E enxotar os animais em direção opostas, a fim de que esses animais rasgassem os cristãos, né, ao meio. Tudo isso por quê? Porque os cristãos, eles tinham Jesus não apenas como mestre, eles não tinham Jesus somente como Salvador, mas eles tinham Jesus como Senhor e Salvador das suas almas, né? E a pergunta que eu faço a todos nós: o que Jesus é para nós? O que Jesus representa para nós? Jesus é apenas o Salvador? Jesus é o Mestre? Ou Jesus é Salvador e Senhor? Queridos, nós precisamos ter esse entendimento de que Jesus, ele é o Senhor, né? E Daniel aqui vai dizer que as pessoas, né, que morreram sem Cristo, que não tiveram Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, não é? Essas pessoas, elas vão sofrer o castigo eterno. Elas vão amargar, elas vão ter o dissabor, não é, de passar a eternidade sem Cristo. Quando nós olhamos para Jesus e nós vimos que o maior motivo pelo qual levou os judeus, levou os mestres da lei, né, crucificarem Jesus, perseguirem Jesus, não foram os milagres que Jesus fez, mas foi simplesmente porque Jesus era o Senhor e Ele é o Senhor. Quando Jesus estava ali na casa de Caifás, não é? E que eles interrogaram Jesus e que Jesus disse a eles, né, que eles eles veriam Jesus à direita do Senhor. Então ali eles, né, ficaram revoltados. O próprio Herodes, o próprio Pilatos, quando ele perguntou para Jesus: tu és rei? E Jesus disse: o meu reino, né? Jesus disse para ele que o reino de Jesus não era desse mundo, né? Então as pessoas tinham a ideia de que Jesus, ele governaria esse mundo, de que Jesus, ele estaria governando Israel naquela época. Mas não, Jesus, ele é e ele será o Senhor por toda a eternidade. Ele foi, ele é e ele será o Senhor por toda a eternidade. E a pergunta que eu faço a você: o que Jesus é para você? Jesus é o seu Senhor? Se Jesus é o seu Senhor, então você deve, e todos nós devemos sempre, né, rever as nossas atitudes, analisar o que falamos, o que pensamos, analisar o que fazemos. Queridos, nós não somos perfeitos, é verdade. Ainda não somos perfeitos, né? Mas nós estamos lutando, e essa nossa luta é para alcançar a eternidade. Essa nossa luta é para morar com Cristo na eternidade, né? E quando Daniel fala aqui sobre o castigo eterno, Daniel fala sobre, né, a desgraça eterna, né, que as pessoas vão passar, aquelas que não têm, né, que não terão seus nomes escritos no livro da vida, e eles não terão, irmãos, por causa de uma escolha deles, porque Deus não é ditador, né? Deus ele não criou o homem para ser um fantoche, para ser uma marionete, não. Deus dá o livre-arbítrio, porém as pessoas fazem um mau uso desse livre-arbítrio, dessa atribuição que o Senhor nos deu, né? De termos
de termos a inteligência de tomarmos as nossas decisões, de fazermos as nossas escolhas. Porém, irmãos, há uma coisa que não é escolha. Há uma coisa, irmãos, que todos terão que reconhecer. Todos terão que não apenas reconhecer, mas confessar. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo de número 2, e o versículo de número 9, Paulo vai dizer que o Senhor deu a Jesus um nome que está acima de todos os nomes. E ele vai dizer, do versículo 9 ao versículo 11, e Paulo vai dizer que todo joelho, todo, irmãos, no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua, irmãos, todos os idiomas, todos os dialetos falados no mundo, todos, sem exceção de ninguém, vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, né? E muitos que vão confessar, eles vão confessar porque serão obrigados, não tem jeito de não confessar, porque Jesus, ele tem méritos para isso. Jesus, ele fez por merecer isso, né? E eu fico pensando, irmãos, os homens, né, que se consideram grandes, as pessoas que durante a história, né, se consideraram acima de Deus até, né? Eu fico analisando, né, pessoas que dizem não acreditar em Deus, ateus, enfim, né? Eu fico pensando Voltaire, né? Voltaire, né, o francês, aquele que digamos assim, o pai do ateísmo, né? Como que essas pessoas, irmãos, vão se comportar no dia do juízo final, né? No dia do juízo final, todos estarão nivelados, irmãos. Todos estarão nivelados por igual, né? No dia do juízo final, não vai valer, né, o poderio que as pessoas tiveram aqui na terra, não vai valer os diplomas que elas conquistaram aqui na terra, não vai valer o dinheiro que elas possuíram, o império que elas conquistaram aqui na terra. Irmãos, no dia do juízo final, né, não terão escapes, né? Essas pessoas não terão escape. Por quê? Porque estarão diante do Rei dos Reis, estarão diante do Senhor dos Senhores. Irmãos, naquele grande dia, né, eu fico imaginando aqui, vamos imaginar, né, o maior poder do Brasil, que é o Supremo Tribunal, né? No dia do juízo final, irmãos, não vai adiantar o ministro dizer, olhe, Jesus, eu sou o Gilmar Mendes, ou eu sou o Alexandre de Moraes, ou eu sou o Marco Aurélio, né? ou eu sou a Carmen Lúcia, ou eu sou... Enfim, não vai adiantar, irmãos. Presidentes, né, do mundo inteiro, senadores, deputados, todos os poderosos, eles vão ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, querendo eles ou não, grandes e pequenos. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, capítulo de número 20, quando João teve aquela visão e ele disse que ele viu um grande trono branco, e ele viu ali mortos, né? Grandes e pequenos, irmãos. E a Bíblia diz que o inferno entregará os seus mortos, o mar entregará os seus mortos, né? Irmãos, para serem julgados. Então, nesse dia, todos estarão nivelados através da morte. Todos morrerão, todos voltarão ao pó, e não haverá ninguém melhor do que ninguém. Irmãos, o ser humano, ele muitas vezes se julga melhor do que o outro, se julga mais santo do que o outro. Às vezes o ser humano, ele acha que ele tem mérito diante de Deus, e nós não temos mérito algum diante do Senhor. Tudo que o Senhor faz por nós é porque Ele é bom, é porque a sua misericórdia, irmãos, nos alcança, mas nós não temos mérito, ninguém é melhor do que ninguém, sabe? E às vezes eu fico pensando, o ser humano às vezes é tão soberbo, irmão. E eu fico pensando, um exemplo bem claro, o ser humano, por exemplo, seja rico ou seja pobre. Vamos imaginar um pobre, né,
passando aí, se cuidando direitinho, tomando banho, se higienizando. Agora imagine um rico, né? Pense aí num rico, passando uma semana sem tomar banho, um mês sem tomar banho, escovar os dentes, sem fazer suas higienes pessoais. Irmão, essa pessoa, ela vai cheirar mal. Da mesma forma que o pobre também cheiraria se não se cuidasse. Ou seja, nós seres humanos precisamos entender uma coisa, que só existe alguém maior do que nós. E esse alguém chama-se Jesus. Esse alguém chama-se Deus. Não tem ninguém, sabe, irmãos, igual. Nós não somos, aliás, igual nós não somos melhores do que os outros. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu fico vendo, eu fico pensando, analisando, quando eu olho para a minha vida, eu vejo, eu não sou diferente de ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. A única coisa que faz a diferença é que a misericórdia, eu consegui enxergar a graça do Senhor, né? Eu consegui isso, eu não tenho mérito nenhum nisso, irmãos. Eu não tenho méritos nenhum nisso, sabe? Não é o fato de nós pregarmos, não é o fato de nós orarmos, não é o fato de nós conhecermos a palavra, não é o fato de nós irmos para a igreja. Não, irmãos. Isso não significa dizer que somos melhores, sabe? O que faz a diferença é o Espírito Santo, irmãos, encontrar guarida em nossos corações, encontrar liberdade em nós para nos mudar, para nos restaurar, para nos transformar. Sabe o que vai fazer a diferença? É nós reconhecermos que somos miseráveis, que nós não somos nada, que nós não somos absolutamente nada. Irmão, pensa aí, pensa um pingo d'água no meio do oceano, pensa em um grão de areia no meio de uma praia. Assim nós somos sem Deus. E talvez bem menos do que isso, né? Eu costumo dizer que o homem sem Deus é pior do que aquele lixo que você junta durante a semana para o carro do lixo passar e jogar fora. Então, irmãos, sem Deus, nós somos simplesmente piores do que o lixo. Eu lembro de um irmão que congregou conosco, e esse irmão um dia ele falou para mim que ele não concordava com o que eu dizia, né? Porque na oração, eu sempre dizia na oração, e eu sempre comentava com os irmãos, que o homem sem Deus é um lixo. E ele dizia para mim que não concordava com isso. Eu disse, e por que você não concorda com isso? Ele falou, irmão, eu não concordo com isso, porque o homem é a coroa da criação de Deus. Queridos, o homem que não reconhece que precisa de Deus, o homem que não reconhece o poder de Deus, o homem que não reconhece a glória de Deus, um homem que não respeita a Deus, um homem, irmãos, que não está nem aí para Deus. Irmãos, o que esse homem é? Nada, simplesmente nada. Irmãos, nós viemos do pó e nós vamos voltar para o pó. E nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos ter uma vida. E essa nossa vida, ela não nos pertence. E durante a nossa vida nós temos que compreender que erramos, porque nós não somos perfeitos. E nós temos que ter a humildade de reconhecer esses erros, pedir perdão ao Senhor, né? Nos arrepender, para quê? Para que nós possamos alcançar a eternidade com Cristo. E nós estamos vendo, irmãos, nos dias de hoje, o evangelho deturpado, o evangelho que é pregado, o evangelho de facilidade, um evangelho que não ensina que Jesus é o Senhor, um evangelho que ensina que Jesus tem que fazer por você o que você precisa, um evangelho que diz que Jesus tem obrigação de fazer por você o que você está precisando. Se você está indo para a igreja, se você está dando o seu dízimo, né? Se você está contribuindo financeiramente, então Deus tem obrigação de fazer tudo por você. Queridos, Deus não tem obrigação de fazer nada por nós. Absolutamente nada. Eu ouvi um testemunho de uma pessoa há uns dias atrás, e essa pessoa disse que ela estava quase sofrendo um assalto, e ela disse para Deus, Deus, o Senhor não vai fazer nada não? Olha, Deus, eu dou o dízimo, Deus.
Olha, Deus, eu oferto, o Senhor não vai fazer nada não? O Senhor vai deixar mesmo eu ser assaltado? Quer dizer, as pessoas querem colocar Deus contra a parede. As pessoas querem ter mérito diante de Deus. E nós não temos méritos, irmãos, diante de Deus. Sabe? Nós precisamos compreender que nós fomos alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Nenhum de nós, nenhuma das pessoas, irmão, nenhum ser humano na face da terra é merecedor da salvação. Nenhum ser humano na face da terra é merecedor da misericórdia do Senhor. Né? Então, nós possamos refletir sobre isso. Né? Todos os seres humanos precisam compreender que haverá um tempo marcado para Deus julgar tudo e todos. Haverá um tempo. Às vezes a pessoa faz alguma coisa de errado e acha que vai ficar impune para sempre. Né? Ela pode até viver, ela pode até não ter nenhuma punição, mas haverá um dia em que ela será julgada. Haverá um dia em que ela receberá a sentença pelos seus atos, por tudo aquilo que ela fez. Então, nós precisamos, isso que Daniel escreveu aqui, que o anjo falou para ele, irmãos, isso aqui é muito sério, irmãos. E Daniel falou isso muito antes de Jesus, muito antes. Né? E a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 35, Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então essa palavra, irmãos, ela é viva. Essa palavra, ela é verdadeira. Essa palavra, você não encontra mentiras nela. Nessa palavra você não encontra distorção. Não. O homem pode até distorcer ao ler. O homem pode até distorcer ao interpretar. Mas na sua essência, você não encontra nenhum erro na palavra. Você não encontra nenhum erro nas escrituras sagradas. O homem tenta, né? O homem tenta desclassificar. O homem tenta colocar as escrituras em descrédito. E quando é que o homem tenta fazer isso, irmãos? Quando o homem faz coisas que Deus não mandou ele fazer e ele diz que foi Deus quem fez. Quando ele, né, faz coisas usando a palavra de Deus e que vai de encontro o que as escrituras sagradas dizem. Né? Então, queridos, eu gostaria de chamar a nossa atenção para essa reflexão. Que nós possamos ressuscitar, como o anjo disse para Daniel: Daniel, você vai morrer, mas você vai viver outra vez para você receber a sua recompensa. E João escreveu lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 15: naquele dia que não foi encontrado com o seu nome escrito no livro da vida, a parte que lhe cabe será no lago de fogo. Que nós possamos refletir sobre isso. Que nós possamos a cada dia, irmãos, procurar, né, consertar aquilo que precisamos consertar em nossas vidas. Irmão, antes de nós ministrarmos, dos pregadores trazerem a palavra, ministrarem a palavra, primeiro ela vem para nós, aqui, nos confrontar. Primeiro ela nos mostra, primeiro ela fala conosco, para depois nós levarmos essa palavra e essa palavra falar com vocês. Então essa palavra é para mim também. Né? Eu não me considero melhor do que os irmãos só porque eu estou aqui no canal anunciando a palavra e vocês aí me assistindo. Não, eu não sou melhor do que vocês. Eu não sou melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Por isso, eu gostaria de convidar a todos, que nós possamos refletir a cada dia sobre as nossas vidas. Que nós possamos, irmãos, reconhecer Jesus não apenas como Salvador, mas como Senhor. Se você, por exemplo, na doutrina espírita, eles consideram Jesus como um grande homem. Eles consideram Jesus como um espírito evoluído. Jesus não é um espírito evoluído. Jesus não é simplesmente um grande homem. Jesus, ele é Senhor. Ele é Deus. Ele é Rei dos reis. Ele é Senhor dos senhores. No catolicismo, né, Jesus é apenas mais um em que eles creem.
Por quê? Porque o catolicismo ensina você a crer em Aparecida, Santo Antônio, Santo Expedito, São Benedito, Santa Edviges, e outros, e outros, e outros, e outros. Mas a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz, Jesus disse, quando ele estava sendo tentado pelo diabo, e que o diabo falou para ele, olha, tudo isso eu vou te dar, se você me adorar, e tal, e Jesus disse para ele, sabe o quê? Jesus disse, né, adorarás somente o Senhor teu Deus, somente o Senhor teu Deus. Como é que você diz que Jesus é o teu Senhor e você adora uma imagem de escultura? Você diz que Jesus é o teu Senhor e você está, né, em uma ideologia de que você vai morrer, depois você vai reencarnar e depois você vai morrer, vai reencarnar de novo até você evoluir e alcançar, né, um nível de evolução. Né? Você está dizendo o quê? Você está dizendo que você é capaz de se salvar. Você não está reconhecendo o senhorio de Jesus, né? Então, nós precisamos reconhecer o senhorio de Jesus. E precisamos não apenas reconhecer, mas precisamos deixar que Ele seja o nosso Senhor. Que Ele seja o nosso Senhor. Irmãos, nós precisamos reconhecer isso. E se não reconhecermos em vida, se não reconhecermos agora, se nós não reconhecermos agora, um dia todos terão de reconhecer, e todos terão de confessar, e todos terão que se dobrar diante dele e confessar que ele, Jesus Cristo, é o Senhor, e ponto. Então, é bom que nós façamos isso agora. É bom que nós tenhamos Jesus como Senhor das nossas vidas. É bom que nós realmente tenhamos Jesus como Salvador, como Rei e, sobretudo, como Senhor das nossas vidas. Amém? Eu quero orar com você. Feche seus olhos e ore comigo. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te glorificamos, te exaltamos, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, meu Pai, estende-se de geração em geração. Pai querido, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, nesta caminhada, nesta jornada rumo à eternidade. Senhor, que nós não venhamos reconhecer que o Senhor, que Jesus é o Senhor simplesmente de lábios, simplesmente por falar, mas com atitudes. Que nós possamos reconhecer o Senhor e ter o Senhor como nosso Salvador, nosso Rei e Senhor das nossas vidas, Pai. Ah, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor me deu de estar divulgando a Tua Palavra, de estar semeando a Tua Palavra. Pai, abençoe cada irmão, abençoe cada irmã, abençoe cada pessoa, meu Pai, que está nesse momento assistindo, Senhor, que acompanhou esta mensagem. Pai querido, nós te louvamos e nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Amém e amém.